Você consegue imaginar viver em um lugar onde absolutamente tudo era permitido, onde o dinheiro comprava qualquer prazer e as festas duravam dias inteiros? Um lugar onde ninguém se preocupava com as consequências e a moralidade simplesmente não existia? Essa não é apenas uma fantasia sombria. Isso realmente existiu. E o nome desse lugar era Sodoma e Gomorra. Imagine caminhar pelas ruas movimentadas de Sodoma pela primeira vez. Você seria envolvido por um turbilhão de sensações. O cheiro de carne assada e pão recém-saído dos fornos, misturando-se ao aroma de especiarias raras. Os mercados vibravam com comerciantes gritando suas ofertas, exibindo ouro, prata trabalhada em joias elaboradas e tecidos finos. Homens em túnicas luxuosas de linho egípcio negociavam acordos valiosos enquanto servos carregavam jarros de vinho raro. A riqueza fluía sem qualquer limite. Sodoma e Gomorra estavam estrategicamente localizadas em uma das regiões mais férteis do mundo antigo, próximas ao Mar Morto. Os campos ao redor eram absurdamente abundantes, produzindo trigo dourado, cevada, uvas suculentas e tâmaras. E esse solo extraordinariamente rico permitiu que os habitantes acumulassem fortunas, geração após geração. O comércio prosperava de maneira sem precedentes, com caravanas intermináveis vindas do Egito, Mesopotâmia e Arábia, trazendo linho, cereais, incenso, mirra e incontáveis tesouros exóticos que enchiam os armazéns da cidade. As ruas principais eram largas e pavimentadas, repletas de artesãos habilidosos que trabalhavam metais preciosos e ourives. Os mais ricos viviam em mansões absolutamente luxuosas, construídas com pedras polidas e decoradas com tapetes persas e cortinas de seda. No centro, palácios verdadeiramente imponentes se erguiam como monumentos ao poder, com torres altas que dominavam a paisagem e jardins internos repletos de plantas exóticas e fontes de água cristalina. As festas eram eventos comuns e esperados, reunindo nobres e comerciantes poderosos que ostentavam suas fortunas em jantares extravagantes que duravam a noite inteira. O vinho fluía livremente em taças de ouro, e a comida era servida em quantidades exageradas, com cordeiros assados, aves recheadas e sobremesas elaboradas. Os anfitriões competiam para oferecer o banquete mais impressionante e os prazeres mais exóticos. Mas essa riqueza aparentemente infinita tinha um lado sombrio, a desigualdade gritante. Enquanto os ricos se banqueteavam, famílias de pobres morriam de fome nas ruas escuras, completamente ignoradas. Pedir ajuda era inútil, pois a cultura de Sodoma não valorizava a compaixão ou a solidariedade. A bondade era vista como uma fraqueza, e ajudar os necessitados era considerado perda de tempo. O comércio era profundamente marcado pela ganância e desonestidade. Pesos e medidas adulterados eram usados para enganar compradores, e os mercadores cobravam preços absurdos, sabendo que os desesperados pagariam. Os poderosos exploravam os trabalhadores, pagando salários miseráveis por jornadas exaustivas. Quem ficasse endividado podia facilmente ser vendido como escravo, junto com sua família, devido a um sistema propositalmente projetado para isso. A justiça favorecia descaradamente os mais ricos e poderosos. Os tribunais eram teatros de corrupção, onde juízes aceitavam subornos abertamente. Os pobres não tinham a quem recorrer. Suas queixas eram ignoradas e suas súplicas por justiça recebidas com desprezo. Por fora, Sodoma era um espetáculo de prosperidade. Por dentro, a arrogância, a exploração e a crueldade reinavam. Era um paraíso para quem tinha dinheiro e um inferno vivo para quem não tinha nada. A riqueza de Sodoma gerou algo ainda mais destrutivo, uma sociedade que se acreditava intocável. Os habitantes pensavam que nunca seriam julgados por seu estilo de vida corrupto, pois eram ricos e poderosos demais. Haviam se tornado tão arrogantes que acreditavam estar acima até mesmo das leis divinas. Porém, o destino dessas cidades já estava selado, e sua destruição chegaria de uma forma avassaladora que ninguém conseguiria prever ou escapar. Se você chegasse em Sodoma como um viajante desavisado, ficaria genuinamente impressionado. De longe,
A cidade parecia um exemplo brilhante de civilização. Os muros defensivos eram altos e grossos, e torres de vigia se erguiam sobre as colinas. As ruas principais fervilhavam de vida, com mercadores gritando ofertas em meio a multidões apressadas. Sacerdotes em túnicas elaboradas realizavam rituais pomposos em templos grandiosos dedicados a deuses pagãos. Bastaria um olhar mais atento, contudo, para perceber que por trás dessa fachada de riqueza material havia um ambiente profundamente tóxico de corrupção e decadência moral. Sodoma e Gomorra não eram insignificantes, eram centros urbanos influentes, situados em uma localização geográfica privilegiada que as tornava pontos de passagem obrigatórios para caravanas de mercadores. A arquitetura era impressionante para a época, com palácios majestosos, mansões luxuosas e templos que rivalizavam com as maiores construções religiosas. As casas dos cidadãos ricos eram feitas de pedras polidas, com colunas imponentes, varandas elegantes e pátios internos decorados com estátuas e mosaicos coloridos. As praças eram o coração pulsante da cidade. Durante o dia, fervilhavam com comércio. Comerciantes negociavam tecidos de qualidade superior, joias com pedras preciosas e especiarias raras. Vendiam perfumes sofisticados e exibiam tapetes bordados à mão. Havia também comerciantes de escravos, exibindo suas mercadorias como gado, forçando homens, mulheres e crianças a ficarem em pé para inspeção. À noite, o cenário nas mesmas praças mudava drasticamente, transformando-se em algo perturbador. Os locais de comércio legítimo davam lugar a festas selvagens e rituais pagãos. Músicos criavam ritmos hipnóticos que ecoavam pelas ruas. Multidões embriagadas se entregavam a danças provocantes. Cerimônias religiosas aconteciam abertamente, envolvendo sacrifícios sangrentos de animais e práticas sexuais imorais como parte do culto aos deuses da fertilidade. Apesar de todo o esplendor aparente, a cidade era um verdadeiro caos social para quem não pertencia à elite. As ruas secundárias e os becos eram extremamente perigosos após o pôr do sol. Não havia leis que protegessem os mais fracos. Quem fosse roubado ou atacado dificilmente encontraria justiça, e o sofrimento da vítima era ignorado pelas autoridades. Os juízes e governantes que deveriam garantir a ordem estavam profundamente corrompidos. Eles só favoreciam quem podia lhes oferecer algo substancial em troca, como dinheiro ou favores políticos. Os bairros pobres ficavam deliberadamente afastados das áreas centrais e prósperas, escondidos em vales menos favoráveis. Nessas regiões marginalizadas, as ruas eram sujas e apertadas, com lixo e esgoto a céu aberto, e os moradores viviam em barracos improvisados, sem acesso a água potável ou comida adequada. Enquanto os ricos se banqueteavam em palácios climatizados, famílias pobres disputavam um pedaço de pão. E o pior, a compaixão e a empatia eram inexistentes na cultura dominante. A sociedade de Sodoma não incentivava a caridade. Pelo contrário, os necessitados eram vistos como inúteis e descartáveis. Ajudar os fracos era considerado um sinal de fraqueza pessoal, e quem demonstrasse compaixão era publicamente ridicularizado e excluído dos círculos sociais influentes. Nas áreas mais nobres, os templos pagãos dominavam o cenário arquitetônico e social. Eram construções gigantescas, dedicadas a divindades, ligadas à fertilidade e ao poder material. Os sacerdotes que os administravam tinham uma influência política e econômica desproporcional, muitas vezes superior à dos próprios governantes. Os rituais incluíam banquetes extravagantes e cerimônias elaboradas que misturavam elementos religiosos com prazeres carnais. Para muitos habitantes, essas práticas eram normais e aceitas, mas na realidade, contribuíam sistematicamente para uma sociedade cada vez mais decadente e moralmente falida. Outro elemento revelador era a ausência quase completa de um exército forte. A cidade confiava cegamente em sua riqueza abundante e em seus muros impenetráveis, negligenciando a segurança militar. Os líderes acreditavam que o dinheiro compraria proteção e que nenhum inimigo atacaria uma cidade tão poderosa.
Essa arrogância seria um erro fatal quando a destruição se tornasse inevitável. Por fora, Sodoma brilhava como uma joia preciosa sob o sol do deserto. Por dentro, era uma sociedade apodrecida e corrompida, onde apenas os mais fortes, gananciosos e cruéis prosperavam. Era uma cidade sem leis justas, sem piedade humana e sem qualquer futuro. O que acontecia nas ruas era um reflexo do que estava enraizado na cultura do povo. E à medida que a violência se tornava normalizada, Sodoma mergulhava inexoravelmente em sua própria ruína autodestruidora. Se você pudesse viajar no tempo e andar pelas ruas de Sodoma ao cair da noite, testemunharia algo simultaneamente impressionante e perturbador. O som da música ecoaria das casas luxuosas e salões de banquete, onde a festa não tinha fim. Homens e mulheres dançavam sem pudor, embriagados pelo vinho e pelo desejo carnal. Em Sodoma, o prazer pessoal imediato era a única lei, e qualquer limite moral era desprezado. A cidade havia se transformado em um reduto do hedonismo extremo. As festas duravam dias inteiros, e comer e beber até a exaustão era sinal de status. Quanto mais extravagante a celebração, mais respeitado era o anfitrião. Nos grandes palácios, nobres ofereciam banquetes com carnes e frutas exóticas e especiarias caríssimas. O vinho jorrava sem cessar, e os convidados se entregavam livremente a todos os excessos. Nas ruas, trovadores e dançarinas entretinham as multidões. Homens ricos passeavam acompanhados por séquitos de servos e escravas forçadas a servir a seus desejos sórdidos. A infidelidade conjugal era aceita e incentivada como sinal de poder, e o casamento monogâmico era ridicularizado. Quem tentasse viver com moralidade era alvo de piada e desprezo. Os templos pagãos eram centrais nessa cultura de prazer sem limites. Em rituais suntuosos, sacerdotes e sacerdotisas promoviam celebrações dedicadas aos deuses da fertilidade e sensualidade. Muitos desses rituais envolviam orgias e práticas sexuais degradantes, apresentadas como atos de adoração divina, na crença de que atrairiam bênçãos. No entanto, na realidade, estavam apenas mergulhando em uma espiral de depravação moral sem retorno. A cidade se orgulhava de não ter regras morais ou restrições éticas. O lema era simples: se te dá prazer, faça sem hesitar, independentemente das consequências. Essa busca obsessiva pela satisfação pessoal instantânea tinha um preço terrível. A corrupção moral estava enraizada no coração do povo. Os relacionamentos humanos eram superficiais, baseados em interesse egoísta e desejo momentâneo. O amor, que envolve sacrifício e compromisso, havia desaparecido, substituído pela necessidade insaciável de novas e intensas sensações. As terríveis consequências daquele estilo de vida eram visíveis. A violência interpessoal se tornava cada vez mais comum e brutal, quando os prazeres egoístas de um entravam em conflito com os de outro. Ciúmes, traições e disputas terminavam frequentemente em assassinatos nas ruas escuras. Nas vielas sem iluminação, os fracos eram sistematicamente explorados e abusados sem piedade. A compaixão humana básica e a empatia pelo sofrimento alheio pareciam ter sido completamente erradicadas dos corações dos habitantes de Sodoma. Estrangeiros ficavam inicialmente impressionados com a vida vibrante, mas logo percebiam a verdade sombria. Você era bem-vindo apenas se estivesse disposto a se submeter às regras dominantes da devassidão. Se tentasse resistir e manter seus próprios padrões morais, era instantaneamente ridicularizado e ativamente perseguido até abandonar a cidade ou se conformar. Sodoma havia se tornado um lugar onde apenas o prazer governava, mas, ironicamente, apesar de toda a busca obsessiva por felicidade, a cidade estava rapidamente à beira da ruína total. O povo não conseguia perceber que sua obsessão por excessos estava destruindo os próprios fundamentos de sua sociedade. E agora, chegamos ao aspecto mais sombrio. A violência desenfreada não era um acidente, mas um reflexo direto da alma profundamente corrompida de seus habitantes. Ao cair da noite, as ruas de Sodoma se transformavam em um campo de caça humana. No centro iluminado,
Os nobres celebravam ruidosamente em seus palácios seguros. Mas nas vielas escuras, a realidade era brutal. Quem ousasse caminhar sozinho poderia facilmente ser atacado violentamente por bandos de criminosos que operavam com total impunidade. Roubos violentos, espancamentos e assassinatos a sangue frio eram assustadoramente comuns e aconteciam todas as noites. O mais aterrorizante era que ninguém se importava. Se uma pessoa era encontrada morta pela manhã, seu corpo era ignorado pelos transeuntes ou arrastado e descartado em alguma vala. A cidade era dominada pela lei do mais forte e do mais cruel, sem regras justas ou um sistema jurídico confiável. Os governantes e juízes que deveriam fazer justiça estavam entre os mais corruptos. Eles favoreciam exclusivamente aqueles que podiam suborná-los com quantias generosas. Se um rico cometesse um crime grave, até mesmo assassinato, bastava ouro ou prata e tudo era perdoado. Mas se um pobre tentasse buscar justiça legítima, era ridicularizado e muitas vezes punido por incomodar os poderosos. Estrangeiros e viajantes tinham um destino ainda mais terrível. Em muitas culturas, a hospitalidade era sagrada, mas em Sodoma, viajantes eram vistos como presas fáceis, vulneráveis à exploração. Alguns eram brutalmente atacados e espancados por pura diversão cruel. Outros eram humilhados publicamente nas praças, forçados a realizar atos degradantes. Grupos de homens violentos caçavam forasteiros indefesos para submetê-los a abusos físicos e torturas psicológicas. Não havia absolutamente nenhuma autoridade disposta a protegê-los. A violência não era apenas tolerada, era ativamente incentivada e celebrada como parte da cultura. Entre os jovens ricos, demonstrar crueldade e sadismo contra os mais fracos era um rito de passagem. Os ricos competiam para organizar as festas mais selvagens, muitas vezes envolvendo escravos e prisioneiros, forçados a participar de jogos mortais para o entretenimento da elite entediada. A empatia havia desaparecido. O sofrimento dos outros não provocava horror, mas era visto como entretenimento barato e descartável. Os bairros pobres eram os mais severamente afetados pela violência normalizada. Enquanto os nobres tinham guardas particulares armados, os que viviam em casebres precários não tinham como se proteger. Assaltos aconteciam à luz do dia, e ninguém intervinha. Mulheres e crianças eram as vítimas mais frequentes. Se sequestradas ou vendidas como escravas, ninguém saía em sua defesa. O sistema de justiça, se é que existia, era completa e irreversivelmente corrupto. Se um comerciante poderoso quisesse se livrar de um concorrente, bastava uma falsa acusação. O acusado era sumariamente preso ou morto sem chance de defesa. Os julgamentos eram meras formalidades teatrais, e a verdade objetiva não tinha valor no sistema judicial de Sodoma. A arrogância da elite era tão grande que eles acreditavam que nada poderia derrubar Sodoma e Gomorra. O pensamento dominante era: somos os mais ricos, os mais fortes e os mais protegidos por nossos deuses. Ninguém ousaria nos desafiar. Essa falsa sensação de invencibilidade fez a cidade afundar ainda mais no caos moral e social, acelerando sua marcha para a destruição total. Mas o que ninguém, entre os arrogantes habitantes de Sodoma, imaginava era que o verdadeiro perigo mortal não viria de fora. Sodoma não seria destruída por invasores estrangeiros, revoltas internas ou colapso econômico. O julgamento final estava se aproximando rapidamente e viria de um lugar que absolutamente ninguém esperava ou estava preparado para enfrentar. Viria diretamente do céu, como uma manifestação inescapável da justiça divina contra uma sociedade que havia cruzado todos os limites concebíveis da perversidade. O julgamento que se abateu sobre Sodoma e Gomorra não foi apenas um evento geológico ou uma catástrofe natural. Foi a conclusão inevitável de uma sociedade que escolheu o caminho da autodestruição moral. A escuridão interna se manifestou em fogo e enxofre que caíram dos céus, consumindo em poucas horas o que levou gerações para ser construído. Os gritos de terror e desespero se misturaram ao som crepitante das chamas, engolindo palácios, templos e toda a riqueza que seus habitantes tanto valorizaram. As muralhas impenetráveis ruíram, e a prosperidade acumulada se transformou em pó e cinzas.
servindo como uma advertência eterna e solene para todas as civilizações que viriam depois. A história de Sodoma e Gomorra não é apenas um conto de destruição de uma cidade antiga. É um espelho que reflete as consequências terríveis da arrogância ilimitada, da exploração dos mais fracos e da negação total da compaixão humana. Ela nos força a olhar para dentro de nossas próprias sociedades e a questionar: o que valorizamos mais? A riqueza e o prazer momentâneo, ou a justiça, a solidariedade e a moralidade? Esta é a verdade sombria por trás das cidades do fogo. Uma verdade que ecoa através dos milênios e nos desafia a cada dia. Mas a história não termina nas cinzas. A verdadeira lição está na capacidade de reconhecer os caminhos da perversidade antes que o julgamento se torne inevitável. O que você faria se estivesse lá? Você se uniria à depravação ou tentaria resistir à corrente? Deixe seu comentário abaixo. Queremos saber qual aspecto desta história te impactou mais: a riqueza, a exploração, a violência ou a destruição final. E se você gostou desta análise e quer desvendar mais mistérios e verdades ocultas por trás dos grandes relatos da história e da fé, este é o lugar certo. Inscreva-se no canal agora, ative o sininho e junte-se à nossa comunidade de exploradores da verdade. Aqui, mergulhamos fundo nas narrativas que moldaram o mundo, sempre buscando a essência e as lições atemporais. Venha fazer parte.